Oi, eu sou Mário Ribeiro Filho, sou sobrinho de Darcy, filho do Mário, do único irmão de Darcy. As pessoas me conhecem por Cuxo e me pediram para me dar um depoimento sobre Darcy. Falaram para que eu falar da minha experiência com Darcy. E para falar sobre Darcy é complicado e muitas vezes simples. Complicado porque ele teve várias peles, né? Teve vários coros. Ele dedicou a várias atividades. Ele foi educador, ele foi antropólogo, foi sociólogo, foi político. Então, daria para falar de cada um desses assuntos. Mas talvez eu não seja a pessoa mais especializada para tratar de cada uma dessas especificidades, né? Eu poderia dar um depoimento, seria mais interessante dar um depoimento de como foi minha relação com o Darcy, como foi minha vida com ele, né? Menino, lembro, criança, ele chegando na minha casa, expectativa de estar chegando, Darcy na época que ele era ministro, em 64, depois a outra experiência que a gente ia para o Uruguai para visitar ele no exílio, depois quando ele voltou em 68 fui preso, né? A gente visitando ele preso na Ilha das Cobras, e também posteriormente quando ele voltou em 74 para operar do câncer, e a resistência para ele ficar aqui no Brasil, e posteriormente quando teve anistia ele foi candidato, governador do Rio, vice-governador, senador, essas coisas. Poderia contar essa trajetória também. Mas eu acho que o mais interessante de Darcy é o que ele falava. Ele era uma pessoa, ele foi uma pessoa que não teve cabresto, que não teve rédea. Primeiro porque ele não teve pai, não no sentido biológico, mas no sentido de presença paterna, né, da autoridade. Nunca sofreu a autoridade sobre ele, e por não ter sido filho também, ele nunca teve que exercer essa autoridade. Portanto, ele dizia que ele era uma pessoa livre, uma pessoa solta. E a característica maior disso é por não ter tido a presença paterna, nem ter tido de se exercer como pai. E ter essas preocupações de sustentar uma família, de ter propriedade, de gastar tempo em educar filhos, em deixar um patrimônio e tal. Ele até falava que o Estado sempre ia o sustentar, que ele não precisava criar nenhuma riqueza, nenhuma propriedade. Darcy, todos sabem, né? Mas a gente convivia com ele, a gente via diariamente. Ele era o inusitado, né? O irreverente até o topo, né? A gente nunca podia prever o que ele poderia falar, né? Qual o comportamento dele. Não era um comportamento comum. Normalmente ele tinha uma visão diferente, uma ótica diferente para tudo, né? E quando a gente perguntava alguma coisa para ele sempre dava uma resposta que ele nunca esperava, né? Então era uma pessoa agradável, né? Mas uma pessoa que te cutucava, te mexia, te questionava, te colocava para você pensar. Então acontecia, posso contar diversos casos muito interessantes, né? Porque o importante da Darcy era o seguinte: se você perguntasse ele sobre galinha, ele falava horas, né? Podia falar um dia inteiro como criar galinha, né? Ou sobre minhoca, né? Ele contava, ele interessava, né, sobre criação de minhocas, e daí a pouco, se ele soubesse que uma pessoa entendia de algum assunto, né? Por exemplo, meu irmão mexe com agricultura, então ele sabia que meu irmão entendia desse assunto, ele ficava horas conversando, mas chupando a cabeça do meu irmão, né? Tudo que o meu irmão tinha informação sobre isso. Eu lembro uma vez que ele encontrou com um senhor que conhecia tropeiro, que era coisa da idade dele, da época dele, da infância dele, mas ele não lembrava de uma série de coisas. Então ele perguntava detalhes minuciosos de cada aparelho, de cada ferragem, de cada equipamento desse tropeiro. Então isso guardava, ele tinha uma memória fabulosa, sabe? E interessante também as coisas que aconteciam no dia a dia. Por exemplo, tem uma época que eu estava fazendo um mestrado no Ceará, e eu já tinha um ano que eu estava fazendo mestrado, mas estava achando o mestrado meio esquisito, meio fraco, né?
E eu queria mudar, estava transferindo meu mestrado para a Fundação Getúlio Vargas. E lá para o final do ano eu recebo uma carta de Darcy. E eu achei interessante que quando eu abri a carta, ele estava falando, ele começava falando, meu apelido é Ucho, né, de Marucho, vem de Mário. Aí ele começava a explicar a origem do nome Ucho, Uxor, quer dizer mulher, ou na Grécia queria ser aquilo outro. Depois ele fala na carta, em seguida ele fala que ele estava indo para a Europa, para ir para a Inglaterra, para saber por que os negros na Inglaterra nunca se consolidaram lá. Quer dizer, que os ingleses, por mais que tomaram conta do comércio de negros, dos navios negreiros e tal, né? Mas lá nunca teve a exploração escrava dentro da Inglaterra. E aí ele falava que estava preocupado com isso, que ia para a Espanha logo em seguida para saber por que os catalães e os bascos queriam separar na Espanha, que a Espanha está toda dividida e tal, e estudar sobre isso, né? Mas aí no meio da carta, colocando essas várias preocupações dele, ele falou, bem, mas eu não estou querendo tratar disso não, estou te escrevendo que seu pai pediu para me dar uns conselhos para você não largar esse cursinho, esse mestradinho, você voltar para Montes Claros, terminar o mestrado, voltar para Montes Claros, casar com a Montes Clarense, uma mineirinha, arranjar um empreguinho num banco, sabe? E morrer de medo de ser cornudo, né? Mas você fala o que você vem achar e me liga dando o que você está pensando da vida, né? Então ele sempre te catapultava, ele te lançava para a vida e te questionava e te incentivava. Uma coisa interessante também, eu lembro de vez em quando a gente brincava de fazer alguma brincadeira, algum jogo, baralho ou qualquer coisa, e aí quando ele estava querendo uma certa carta, ele começava a rezar cantar umas músicas indígenas, sabe? E falar que era para dar sorte para a carta vir. Muitas vezes ele começava, quando ele ia retirar a carta, ele começava a xingar: Exu, 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 vai tomar no cu, Exu, vai tomar no cu, Exu, sabe? Então essa reverência dele, essa brincadeira, era muito interessante como ele se comportava com as diversas reações, né? E tudo que você perguntava para ele te explicava assim, magistralmente e com detalhe e tal. Aí depois que você ficasse perguntando muita coisa, de vez em quando ele falava: agora vamos parar um pouquinho que eu preciso pensar. E meu trabalho é pensar, eu preciso ficar um tempo calado, estou precisando pensar algumas coisas. E ele falava: ó, pensar cansa e dói, e eu ganho para isso, é para pensar. E interessante que ele não escrevia não, sabe? Assim, os livros ele não escrevia, ele não sabia dirigir, nem sabia escrever a máquina, nem nada. Ele ditava, ele sentava como se fosse em yoga com as pernas cruzadas, né, num sofá específico dele, e ficava ditando um gravador. E a gente passava de longe para não incomodar. E aí ele passava 1, 3, 4, 5 horas ditando, né? E aí as secretárias colocavam aquela fita cassete num aparelhinho lá, né? E elas iam ouvindo e registrando, né? Eu lembro que tinha um pedalzinho que parava a fita, elas anotavam o que ele falava, soltava a fita e anotava. E passava para ele tudo datilografado, com espaço 2, e aí sim ele começava a ler o que ele tinha falado e fazia umas ligeiras correções. Então era o dia todo fazendo isso e trabalhando, escrevendo e tal. Quando ele estava em casa, era trabalhando o tempo todo. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto e tão ocupada. E basicamente isso, era uma pessoa diferente, sabe? Era uma pessoa. Eu tenho que brincar agora, assim, você não foi parido, não, você foi fundado, sabe? Você teve fita para cortar, teve banda de música, eu nunca vi uma pessoa tão genial, criativa e louca. Tem umas ótimas dele. Eu lembro que de vez em quando ele aparecia no final de semana para passar com a família, um sábado, um domingo, e tinha os almoços, né, as reuniões e tal. E muitas vezes lá em casa, minha mãe,
ou algum parente, falava, vamos agradecer antes de almoçar, rezar alguma coisa. Ele não dava muito bola para isso não, né? Ficava lá na dele e tal, né? Mas muitas vezes tinha alguma visita, queria ouvir alguma coisa. Darcy falava, Darcy podia rezar pra gente. Aí papai falava, não mexe Darcy não, deixa Darcy aí. Aí ele falava, não, Darcy, podia rezar aí. Aí ele ligava e falava assim, eu não, rezar o quê? Eu não acredito em Deus, entendeu? Culpa dele, né? Ele é onipotente, onipresente. Aí ele começava a falar para Deus, você podia ter me dado fé, não me deu fé, né? Culpa sua, você não é todo poderoso. Eu poderia estar muito bem aqui, igual todo mundo, morro de inveja desse pessoal aqui, que acredita em você, tem fé, né? Mas eu não tenho, e a culpada é você, né? Você é o único culpado disso tudo. Se você quiser que um dia eu possa te respeitar, posso até te propagar, mas antes disso você tem que me dar fé. Como você nunca me deu, eu estou aí. Bem, como eu estava dizendo, Darcy, ele tinha algumas paixões, eu tinha várias paixões, mas a maior paixão que ele tinha, né, era com a educação, onde realmente ele tinha uma verdadeira indignação com a educação brasileira. E ele passou a vida com essa grande preocupação. Haja visto que ele dizia que no mundo todo a educação é em tempo integral. Não existe no mundo educação de meio horário, de aula só de manhã ou de tarde. A criança vai para a escola de manhã e passa o dia na escola, né? Até nos países menos desenvolvidos que o Brasil é assim. Eu lembro da minha infância, por exemplo, que no grupo que eu estudava tinha um turno que era de 7 às 10h30, outro turno de 10h30 a 1h30, outro de 1h30 a 3h30 da tarde, 5 horas da tarde. Quer dizer, não é para ensinar ninguém, né? Ainda mais bem que a criança, quando volta para casa, não tem uma mesa para sentar, não tem a mãe é iletrada, o pai é analfabeto. Quer dizer, se a pessoa não ficar na sala de aula, né, não tem como aprender. E essa mentira que é a educação brasileira, né? Tanto que eu acho que na história do Brasil, quando Darcy foi secretário de Cultura, foi vice-governador do Rio de Janeiro, foi quanto mais se gastou em educação, né? Foram os CIEPs, que teve educação em tempo integral, e ele defendia isso para o Brasil todo. Mas a pessoa que ele era mais apaixonada pela inteligência brasileira, que mais comoveu Darcy, né, além de Rondon, foi Anísio Teixeira, né? Foi Anísio que trouxe as escolas parques, né? Foi aqui, principalmente em Salvador, né, na Bahia, e ele se aproximou de Darcy e os dois trabalharam muito tempo juntos, tanto na Lei de Diretrizes de Base, ainda em 57, né? E depois Darcy foi reitor da UNB. Quando Darcy passou a ser ministro, o Anísio foi para ser o reitor da UNB. E Darcy falava, quer dizer, nenhum lugar do mundo, né, tem menor abandonado, né? A grande maioria do mundo, no mundo desenvolvido, não tem, né? Ele falava, você nunca viu cabrito abandonado, você nunca viu um porco abandonado, você nunca viu uma vaca, um bezerro abandonado. Agora, criança, né, no Brasil, a gente vê criança abandonada. E isso é a coisa mais triste do mundo. E o ódio maior dele é por esses prefeitos, esses prefeitinhos que desviam o dinheiro da educação, que tem a obrigação de gastar 25% na educação e gasta dinheiro com outra coisa, ou rouba merenda, quer dizer, isso ele tinha um verdadeiro ódio desse pessoal, né? Então, enfim, o importante é que Darcy era um homem de fazimento, era um homem que não ficava quieto hora nenhuma. Ele falava assim, quando eu descanso, eu só descanso fazendo outra coisa, né? Quando eu não estou pensando, quando eu estou cansado de alguma coisa, eu passo a fazer outra. E era uma pessoa que gostava de fazer, de construir, de realizar. Tanto que ele fez o Museu do Índio, ele fez participou, por exemplo, muita gente não sabe, mas foi ele que uma das pessoas que mais lutaram para ter o Parque Xingu. Ele foi convencer Getúlio Vargas para ter o parque, os CIEPs, o Sambódromo, né, agora mesmo vai ter o Beijódromo, né, que era a ideia dele em Brasília. E até dia 6 de dezembro vai inaugurar o Beijódromo. Vocês todos estão convidados aí a participar. E seria importante
Porque lá tem um mundo o arquivo todo de Darcy do Rio está indo para lá. Toda a biblioteca de Darcy está indo para lá. Que, como eu te disse antes, Darcy não deixou nenhum bem, nenhuma riqueza, a não ser a biblioteca dele, os escritos dele, o pensamento dele. Então, dia 6 de dezembro, agora, na UNB de dezembro desse ano, 2010, vai estar inaugurando o BJ. Eu tenho certeza que ele está dando pulos de alegria. Eu acho que o melhor de Darcy é o amor que ele tinha na vida, né? A alegria de viver, ele ficava indignado que ele ia morrer, ele teria 1000 coisas para fazer, e ele ficava indignado que as pessoas se acomodavam, deixavam a vida passar, sendo que ele dava tudo para ter mais um ano de vida, para curtir mais um pouco, para realizar mais alguma coisa. É essa que é a beleza da vida, e que ele comovia a gente e instigava a gente de viver, de acreditar que a gente vai melhorar esse mundo, que esse país vai ser melhor, que a gente pode passar esse país a limpo, que o Brasil é a grande nação, como ele dizia, né? Sabiamente ele falava que a América, principalmente a América Latina e o Brasil, tá? É uma Roma lavada em sangue índio, em sangue negro, que as coisas iam acontecer aqui, que aqui era a província, é a província mais bonita, mais bela, mais generosa, mais fraterna do universo, e que as grandes coisas, a beleza do universo vai surgir aqui, vai florear aqui. E é isso que ele deixou pra gente, esse amor à vida, ao Brasil, a tudo.